Olá pessoal do Excel Descomplicado. O assunto de hoje: soma C, soma Cs e concatenar ao mesmo tempo. Vamos falar de 3 em 1, porque são assuntos relativamente conectados. Bom, o soma C, como muitos de vocês já devem conhecer, ele utiliza uma condicional para somar determinado valor. O soma Cs talvez seja novidade para a maioria. Ele faz a mesma coisa, porém utilizando quantos critérios você quiser, enquanto no soma C a gente precisava usar apenas um critério. E o concatenar, ele junta duas ou mais colunas de informações em uma mesma coluna. Por que a gente vai mostrar os três juntos? Já já você vai saber. Vamos supor que nós queremos saber aqui quanto foram as vendas em janeiro. Então eu copio aqui, por exemplo, janeiro e vou usar o soma C. Primeiro eu vou fazer digitando soma C, abro parêntese. O intervalo que eu quero aqui é onde eu vou analisar a informação condicional. Logo, eu vou analisar aqui na coluna D, que é onde tem o mês, porque eu quero somar aquilo que foi feito de venda em janeiro. Eu gosto de selecionar aqui pela coluna. Você pode selecionar pelas células ou pode selecionar a coluna inteira. Eu gosto de selecionar a coluna inteira. Aqui em cima você vai ver descrito dessa forma, D e D. O ponto e vírgula, ele vai te pedir agora o critério. Qual é o critério? Eu quero que seja igual a janeiro, para ele me trazer a soma. Então eu clico aqui onde eu tenho a informação de janeiro, ponto e vírgula novamente, e agora intervalo de soma. Eu vou indicar nesse momento qual é a coluna onde estão os valores que eu quero somar. No caso, vendas. Coloquei todos os argumentos, eu fecho o parêntese. Tenho então a soma das vendas de janeiro. Vamos confirmar, ver se isso está correto. Vou selecionar aqui somente janeiro e nós vamos ver quanto que dá isso. Está aqui embaixo, 306.139,09. É a mesma informação que eu tenho aqui. Isso é o soma C. Agora eu tenho aqui os meus clientes. Vamos supor que eu queira saber as vendas do Edmilson Empresa EPP no mês de janeiro. Então eu tenho dois argumentos. Como que eu fazia isso antigamente? Eu fazia isso utilizando o concatenar. Então eu colocaria aqui mais uma coluna que eu iria chamar de empresa e mês. E eu colocaria aqui as duas informações juntas. E já já você descobre por quê. Então eu usaria assim, igual concatenar o texto do nome da empresa, ponto e vírgula, o mês. Grudo as duas informações. Então eu tenho uma coluna com o nome da empresa grudado com o mês. Esse é um formato de fazer o concatenar. Um outro formato que muitos utilizam e que é mais simples é igual empresa e comercial, que é aquele quando junta dois nomes de dupla sertaneja, que tem aquele e comercial no meio, exatamente esse, e a outra célula. O efeito é o mesmo. E também a gente pode chamar de concatenar. Então tem essas duas formas de utilizar o concatenar. E aí talvez você se pergunte, por que eu estou utilizando esse concatenar aqui? É para fazer esse soma C que considera dois argumentos. Então eu coloco aqui
que eu quero saber as vendas Edmilson, empresa EPP, em janeiro. Eu faria assim, vamos fazer agora o soma C aqui, pela janela de argumento. Para a gente já ensinar das duas formas. O intervalo que eu quero aqui agora é a coluna que tem as duas informações grudadas. O critério não vai ser mais um só. Eu quero que seja ao mesmo tempo Edmilson empresa e janeiro. Então o meu critério tem que ser essa combinação aqui. E o meu intervalo de soma continua sendo o mesmo, que são as vendas. Logo, eu descubro que nessa combinação eu tive 50.982 com 31 centavos de venda. Vamos ver se isso faz sentido aqui. Janeiro, Edmilson, empresa EPP. Valor 50.982 com 31. Bateu, certo? Isso eu fazia usando o concatenar quando eu precisava de mais de um argumento no soma C. E os nossos problemas acabaram. Eu não preciso mais dessa coluna, porque agora eu posso utilizar uma fórmula que é soma Cs, que faz as duas coisas ao mesmo tempo para mim. Então eu não preciso mais dessa coluna. E agora eu utilizo o soma Cs. Vamos ver como é que ela funciona? Igual soma Cs. Tem um S a mais porque são condições a mais. E ela já começa diferente. Ela já começa solicitando qual é o intervalo que eu vou somar, para que depois os argumentos venham juntos. Então eu vou fazer assim. Seleciono o que eu quero saber das vendas. Agora eu vou informar o que eu quero saber das vendas. Intervalo de critérios. Onde está o meu primeiro critério? Está aqui, ó, no nome da empresa. Eu quero saber então quanto eu vendi para a empresa Edmilson empresa EPP em janeiro. Seleciono que esse é o meu primeiro intervalo de critérios. Ponto e vírgula de novo. Qual é o meu critério? Clico aqui, que é a informação que eu quero. Ponto e vírgula de novo, ele começa a pedir o intervalo de critério 2. É o mês. Então eu seleciono o mês aqui e seleciono aqui o critério 2. Fecho o meu parêntese. Eu fiz um soma Cs apenas com dois critérios. Note que quando nós colocamos o segundo critério, ele já abre a sintaxe para o terceiro critério, e se você colocar o terceiro, ele vai abrindo para o próximo, e assim por diante. Nós vimos então soma Cs, aliás, soma C, concatenar e soma Cs no vídeo de hoje. Se você gostou, curte aí e recomenda para os seus contatos. Muito obrigado e até o próximo.